Evangelho de Mateus, capítulo 18. Deus tem falado algumas coisas ao meu coração e, na verdade, Ele tem me chocado com algumas coisas e eu quero partilhar com você. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando Jesus ele veio para viver não o reino do homem, mas ele veio para viver o reino de Deus. Amém? Jesus ele veio não só para viver esse reino, mas ele veio para trazer esse reino. Jesus ele não apenas trouxe o reino, mas ele viveu o reino de Deus. Amém, irmãos? Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém que viveu a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Diga bem forte comigo: Jesus viveu a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Você concorda comigo? Então, em Jesus, eu vejo alguém que conseguiu viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele veio viver o reino de Deus. Então, entenda, no mundo, irmãos, onde o império das trevas reina, aonde a carne reina, aonde a alma domina, não tem como você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso só é possível quando você entra no reino de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então, nós temos um objetivo, nós temos um alvo. Qual é, pastor? Entrar no reino de Deus. O meu desafio, o seu desafio é entrar no reino de Deus. Agora, quantos aqui querem entrar no reino de Deus? Às vezes você está pensando, pastor, mas eu já não estou no reino de Deus? Às vezes você vai descobrir que não. E é isso que Deus tem mostrado no meu coração. É isso que Deus tem me falado. Ou seja, não é porque eu frequento uma igreja que quer dizer que eu já estou no reino de Deus. Não é porque eu carrego uma Bíblia, não é porque eu conheço a palavra, não quer dizer que eu já estou no reino de Deus. Não é porque eu sei orar, não é porque eu faço jejum, não é porque eu sou dizimista, ofertante, primiciante. Isso não quer dizer que eu estou no reino de Deus. Entende isso, irmãos? Não é porque eu tive uma mudança drástica na minha vida em algumas coisas, quer dizer que eu estou no reino de Deus. Não é porque eu deixei de cometer determinados tipos de pecado, isso quer dizer que eu estou no reino de Deus? Não. Entenda, há um princípio que o Senhor estabeleceu para que eu e você entre nesse reino e viva esse reino. E isso muitas vezes tem passado desapercebido aos olhos da igreja, aos olhos das pessoas. Ou seja, as pessoas elas têm um encontro com Jesus, mas a impressão que dá é que elas continuam vivendo do mesmo jeito. Elas continuam vivendo da mesma forma. Percebe-se que não há um reino. Não há uma expressão de um reino. Entende, irmãos? A vida de alguém que entrou no reino, ela tem que expressar esse reino. Quando você olha para Jesus, você vê a exata expressão do reino de Deus. Jesus, ele não só viveu o reino, mas ele foi a expressão desse reino. Nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus gestos, na sua maneira de agir, na sua maneira de falar. Jesus, ele foi a exata expressão do reino de Deus. Então, o nosso desafio, irmãos, é entrar nesse reino. O nosso desafio é viver esse reino, ao ponto que nós, eu e você, começamos a expressar para as pessoas que estão à nossa volta esse reino.
Agora a pergunta é: que tipo de reino eu e você estamos expressando? Que tipo de reino eu e você estamos vivendo? Será que eu e você estamos realmente vivendo o reino de Deus? As primeiras palavras de Jesus, quando Jesus começa a pregar, ele diz assim, que é chegado o reino de Deus. Jesus, ele foi o precursor, ele começou pregando, olha, é chegado o reino de Deus. Então, até Jesus, nós vivemos um tipo de reino. Agora, com Jesus, é possível sim, eu e você vivermos o reino de Deus, aqui na terra. Amém, irmãos? Mas há uma condição, e essa condição está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, no versículo 3, que diz assim: e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então aqui o Senhor colocou uma condição, ou melhor, duas condições. A primeira condição é a necessidade de uma conversão. Essa aqui a grande maioria das pessoas, elas têm feito. Ou seja, a grande maioria das pessoas que estão frequentando as igrejas hoje, elas têm dado o primeiro passo. Qual é? A conversão. E Jesus foi claro, ele disse: se vocês não se converter e não vos tornardes como crianças. O primeiro passo é a minha conversão, ou seja, uma mudança de vida, uma transformação. Agora, mudança do quê? Transformação em quê? Ele continua respondendo. Na verdade, você vai perceber que é um princípio só. A minha mudança, a minha transformação, ela tem que ser para uma criança. O Senhor Jesus disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como criança. Ou seja, até que ponto eu preciso mudar? Até que ponto eu tenho que ser transformado? Até chegar ao ponto de uma criança. Mas quando eu digo criança, irmãos, entendo o que eu vou dizer e entendo o que o Senhor quer dizer. Ele não está dizendo criança na irresponsabilidade. Ele não está dizendo criança nas brincadeiras. Ele não está dizendo criança nas meninice, isso. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo criança na sua essência. Porque entenda, a vida madura, ela fez com que eu e você perdêssemos algumas essências que tínhamos quando criança. A vida adulta, ela fez com que eu e você perdêssemos algumas essências que eu e você tinha quando criança. E aqui está o nosso grande problema. Aqui está o grande problema da humanidade. Aqui está o grande problema das pessoas. Porque se tornaram adultas. Entendo, não é errado ser adulto. O que é errado é você perder algumas essências que eu e você deveríamos estar carregando até hoje. Nós perdemos isso. E eu acredito isso, lógico, ao pecado. O pecado, ele fez com que eu e você perdêssemos alguns princípios, algumas essências, características de uma criança que eu e você deveríamos estar carregando até hoje. E é exatamente isso que me dá condições de entrar no reino de Deus. Entenda, quando eu e você olhamos para uma criança, dentro disso que eu estou falando, a primeira coisa que me vem à mente em relação a uma criança, o que me chama a atenção numa criança é a pureza dela. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quando você era criança, alguns não vão lembrar, né? Mas quando você era criança, você concorda comigo? Você era puro? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Havia pureza no seu coração? Sim ou não? Havia pureza na sua mente? Sim ou não? Sim, irmãos. Entenda, essa condição que nós perdemos.
Isso nos foi tirado, isso nos foi roubado, isso foi afanado de nós. A vida, o sistema, a ação maligna, o relacionamento com o mundo, o relacionamento com as coisas malignas, roubou a pureza do nosso coração. E hoje há uma dificuldade muito grande de vivermos o reino de Deus. Por quê? Porque não há pureza. Não há pureza no nosso coração, não há pureza na nossa mente. Isso me remeteu, irmãos, lá há 20 e poucos anos atrás, quando a minha primogênita Noádia nasceu, depois veio o Jonas, a Rebeca, e eu dei uma viajada, né? E aí eu voltei de novo agora no meu neto, né? Tenho observado ele, meu neto tem 1 ano e 8 meses. Pensa numa pureza, irmãos. Não tem maldade. Sabe, não tem maldade no coraçãozinho dele, na mente dele. Sabe, não é uma mente maldosa, não é um coração maldoso, é espontâneo. E nós perdemos isso. A falta de pureza nos faz maliciar, nos faz pensar maldosamente, nos faz sentir maldosamente com relação às pessoas, com relação a tudo. A pureza nos foi tirado. Olha o que diz Mateus capítulo 5. O Senhor Jesus aqui, Ele fala sobre isso. Ele diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos, outra tradução diz puro, de coração, porque verão a Deus. Querido, a falta de pureza me impede de ver a Deus, de ver Deus nas coisas, de ver Deus nas pessoas, de ver Deus nas situações, nas circunstâncias. A falta de pureza, a falta de um coração limpo, nos impede de ver Deus. Há um tempo atrás eu até cheguei a ministrar e falar sobre isso um pouquinho aqui na igreja. O Senhor me fez uma pergunta. O Senhor disse assim: Gerry, por que Adão conseguia me ver e você não consegue? Olha só, irmão, você já parou para pensar nisso? Por que Adão falava com Deus, ouvia Deus, via Deus, sentia Deus, e nós não conseguimos? E uma das coisas que o Senhor me mostrou foi exatamente isso. Adão era puro, não havia maldade no coração de Adão, não havia maldade na mente de Adão, não havia nenhum tipo de impureza no coração de Adão antes do pecado, e nem na sua mente. Então ele conseguia não só falar, mas ele conseguia ouvir, ele conseguia ver Deus. E a impureza, ou a falta da pureza, nos roubou isso. E ela tem nos impedido de ver Deus nas coisas, de ver Deus nas pessoas, de ver Deus agindo na nossa própria vida. Entenda, querido, se você está aqui hoje, é porque houve um agir sobrenatural de Deus na sua vida. Só o pastor entendeu. Quantos estão acordados aqui em nome de Jesus? Quem está com fome, levanta a mão. Paga uma janta para mim, irmãos. Amém, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos voltar a ser puros. Entenda, ser puro tem que ser um alvo, tem que ser um objetivo traçado e buscado, galgado pelas nossas vidas. Mais do que qualquer coisa, irmãos, se tem algo que eu e você precisamos buscar, é isso. Se tem algo que nós precisamos lutar para ser, é exatamente isso: puros, limpos de coração. Mas esse é um trabalho do Espírito Santo. Nós precisamos nos render ao Espírito Santo e deixar Ele trabalhar dentro de nós,
tirar o que precisa ser tirado, arrancar o que precisa ser arrancado, limpar o que precisa ser limpado, mas que tenhamos, irmãos, um coração puro, uma mente pura, em nome de Jesus, amém, irmãos? Entenda, essa é a condição. Por que uma criança entra no reino? Porque ela é pura. Por que Jesus expressou o reino? Por que Jesus é o reino? Porque Jesus é extremamente puro. Ele é o nosso modelo. Sabe, irmãos, isso é uma verdade tremenda. Que sejamos puros, irmãos. Puros. Não só na sua fala, mas na sua maneira de ser, na sua maneira de agir, sabe, no seu comportamento, em que em todos os seus atos, que haja pureza, em nome de Jesus. Não podemos conformar com isso, irmãos. Não podemos viver de forma impura, achando que está tudo bem, achando que está tudo certo. Não! Outra coisa que eu consigo ver na vida de uma criança, e isso aqui é muito forte, é uma coisa chamada dependência. Diga bem forte comigo, dependência. Quem aqui algum dia foi dependente do seu papai e da sua mamãe? Não tem como, né, irmãos? Senão não estaríamos vivos. Quando você bebê, quando você criança, você dependia extremamente do seu papai e da sua mamãe. Em tudo. Ele que te dava, ela e ele que te dava comida, que te dava bebida, que te trocava, que te dava banho. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Todo mundo agora, sim ou não? Sim. Mas esse é um outro problema que nós temos, porque perdemos isso. Hoje lutamos para ser o quê? Independentes. A humanidade, ela está caminhando cada dia mais para uma vida independente de tudo e de todos, e de qualquer coisa. Entenda, querido, a independência em determinadas situações, ela mata. É exatamente essa a estratégia do diabo, isolar você. De que forma? Fazendo com que você não dependa de nada e de ninguém. Mas entenda, nós não fomos criados para ser dessa maneira. Deus não criou o homem para ser independente. Deus criou o homem com uma fome, uma sede de ser dependente, totalmente dependente, irmãos. É bom ser dependente, irmãos. É bom depender. É bom depender do nosso pai, da nossa mãe. É bom depender da esposa, do esposo. Sim, é bom. E eu fiquei pensando nisso. O que isso tem a ver com Deus? Tudo. Nós somos totalmente dependentes dEle. É por isso que a nossa vida muitas vezes não dá certo, porque queremos agir de forma independente. Mas entenda, só há uma maneira de eu e você dar certo, quando eu e você nos tornarmos totalmente dependentes dEle. Não há outra maneira, não há outro jeito. Entenda, se estamos aqui, entenda, é por causa dEle. Se vivemos, é por causa dEle. Se existimos, é por causa dEle. Ele complementa isso dizendo: se vivemos, é por meio dEle. Se estamos aqui, também é por meio dEle. Se vamos continuar vivos, é por meio dEle. Ele nos faz entender outra coisa, que se estamos vivos e se vivemos, é para Ele, irmãos. Se estamos aqui, é para Ele. Olha a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 11,
É o que eu estou dizendo para você. Olha que sentido de dependência diferente. Romanos 11, verso 36. Achou? Diz assim, ó: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Isso é dependência, irmãos. Entenda, nós precisamos chegar a esse ponto. Eu não quero nada na minha vida que não tenha vindo dele. Eu não quero nada na minha vida que não seja por meio dele. E eu não quero nada na minha vida que não seja para ele. Esse é o sentido das coisas. Mas nós precisamos nos tornar dependentes. Quantas coisas na sua vida existe hoje que não veio dele? Quantas coisas está na sua vida que não é para ele? E quantas coisas estão na sua vida que não é por meio dele? Isso está errado. Precisamos depender dele. Precisamos voltar a ser dependentes, irmãos. Não basta apenas se converter. Eu preciso me tornar como uma criança pura, dependente. Como uma criança depende do pai, irmãos. Da mãe, não, nem se fala. Para tudo. Quantos pais nós temos aqui? Mães. Você sabe do que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quantas noites, quantas horas, ali do lado do seu filho, do lado da sua filha, quantas vigílias, e a segurança que o seu filho tinha de saber que você estava ali. Irmãos, é disso que eu estou falando. Nós precisamos nos tornar dependentes de Deus, ao ponto de saber que aconteça o que acontecer, Deus estará presente. Sabe outra coisa? Olha lá Apocalipse. Isso me levou a um texto de Apocalipse interessante. Capítulo 4, eu não tinha pensado nisso ainda, o Senhor começou a me falar com relação a isso. Apocalipse capítulo 4. Verso 8. Olha o que diz. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando santo, santo, santo. Esses seres, eles vivem, eles existem exatamente para Deus, e para isso, eles vivem exatamente para Deus e para isso. Tudo que eles têm, tudo que eles tudo é para isso. E entenda, eles dependem de Deus porque eles fazem isso. Assim é a nossa vida. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que existe em você precisa ser para Deus. Para Deus. Mas isso é o que? É dependência. Qual é o nosso ponto de dependência? Qual é o nosso grau de dependência? Quantas coisas você ainda consegue fazer sem Deus? Quantas coisas você ainda resolve sem Deus? Quando é que vai chegar o tempo que até para respirar você vai precisar dele? Quando é que vai chegar o tempo quando você vai olhar para toda a sua vida e entender? Irmãos, é isso que Deus tem ministrado. Eu ainda estou longe disso, eu quero chegar nisso. Deus tem me impactado com isso, irmãos. Eu quero chegar nessa dependência. Esses seres aqui, eles são extremamente dependentes, estão já
a eternidade fazendo isso. Tudo que eles têm é para isso. Tudo que você tem, querido, tudo que você é, precisa ser para Deus, em nome de Jesus. Amém? Diga bem forte: dependência. Saia daqui nessa noite com um desejo no seu coração de ser dependente de Deus. Eu vou ser dependente de Deus. A partir de hoje a minha vida, nada na minha vida vai se resolver sem Deus. A partir de hoje nada na minha vida vai ter procedimento sem Deus. A partir de hoje nada na minha vida vai ser vivido sem Deus. A partir de hoje eu não faço nada na minha vida que não tenha Deus. Pronto. Isso é ser como criança. Porque entenda, uma criança é assim, irmãos. Aonde ela está, o pai está. Aonde o pai está, ela está. Não desgruda. Eu tenho visto isso. O Jonas, quando vai sair de casa, do trabalho, ele tem que dar um dibra no meu neto, no Teodoro. Porque ele levanta junto. E ele fica seguindo, porque ele sabe que o Jonas vai sair, então ele fica seguindo o Jonas. E fica seguindo. E ele tem que dar um dibra nele para poder sair para trabalhar. E quando ele não consegue, ele fica chorando, esperneando, porque quer ir junto. Isso é dependência. Ai, irmãos, o Senhor diz assim: eu serei achado de vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Mas entenda, isso tem que ser no sentido de dependência, irmãos. Eu quero encontrar Ele, eu quero achar Ele, mas para ser dependente dEle, em nome de Jesus. Não por causa do favor dEle somente, não por causa da bênção dEle somente, mas eu quero por causa da sua companhia. Outra coisa, estou terminando. Deixa eu ver. Não estou terminando. Ixi. Outra coisa que eu vejo numa criança. Sabe o que eu vejo numa criança? Uma fé cega. Diga bem forte comigo: fé cega. Ou seja, uma fé que não se explica. Não tem como você explicar a fé que uma criança tem no pai. Tem? Sim ou não? Na mãe? Não tem, irmãos. Qualquer coisa que acontece com ela, ela grita quem? O pai ou a mãe. É ou não é? Qualquer coisa, qualquer situação de perigo, qualquer situação de gravidade, qualquer susto, qualquer coisa, irmãos, a primeira palavra é pai ou mãe. Depende de quem ela tem mais relacionamento. Mas é na hora. E você, como é que é? Quando as coisas acontecem, para quem você corre? No automático. Não estou dizendo quando não tem mais jeito. Porque quando não tem mais jeito, todo mundo sabe, você vai correr para Deus. Até os ateus, quando não tem mais jeito, corre para Deus. Mas e você? O primeiro sinal, o primeiro susto, a sombra da primeira adversidade, qual é a tua reação? Para quem é que você tem corrido? Qual o nome que você tem chamado? Qual o nome que você tem gritado? Em quem você acredita realmente de verdade, irmãos? Eu lembro que quando Jonas era pequeno, irmãos, pensa num cara que tinha dificuldade financeira nessa época, era eu. Mas na cabeça do meu filho, eu era um cara poderoso. Um dia eu peguei ele brigando com o menino, aquelas brincadeiras de criança, né? O menino falou: se o meu pai quiser, ele compra uma casa. Aí o Jonas falou: e meu pai, se quiser, ele compra uma fazenda. Entende a fé que eu estou falando? Entende? Entende, irmãos? Ou seja, querido, você precisa dessa fé. Você precisa acreditar que o Deus que você serve, Ele pode tudo. Tudo! Por quê, pastor? Porque Ele é o Deus do impossível.
Ele é o Deus do impossível, o Deus que você serve, Ele pode tudo, não há nada que Ele não possa fazer. Isso é uma fé cega, irmãos. Entenda, as pessoas de hoje, elas perderam essa fé, são racionais, incrédulos, medrosos, porque falta fé. Como nós vamos entrar no reino, se não temos esse nível de fé dentro de nós? Somos extremamente irracionais, temos explicação para tudo, temos justificativas para tudo, queremos explicar o inexplicável. Isso está errado, irmãos. Precisamos voltar a ser como criança, no sentido da fé. Precisamos começar a acreditar que esse Deus que você serve, Ele pode tudo mesmo. Pastor, mas até o corona Ele cura. Não há nada que Ele não possa curar, irmãos. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa transformar. Deus é Deus. Precisamos voltar a ter essa fé. Entenda. Precisamos parar de querer resolver a nossa vida na razão. Precisamos começar a resolver a nossa vida na fé. Porque a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Entenda, a nossa maneira de viver não é pela razão mais, é pela fé. Porque pela razão nunca deu certo. Não, nós somos muito racionais. Olha o texto aqui para a gente ganhar tempo. Evangelho de João. Eu gosto dessa declaração aqui. Olha aqui, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 9, diz assim: disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes, bem-aventurado os que não viram e creram. Diga bem forte: eu nunca vi Jesus. Ai, gente, eu nunca vi Jesus, naturalmente falando, mas eu creio. Eu creio, irmãos. Eu creio. Eu creio em Jesus. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio em Deus. Eu creio nessa palavra, irmãos. Eu creio. Eu creio. Eu nunca vi, irmãos, mas eu creio. Eu creio. Outra coisa que eu vejo, mais coisas para falar. Outra coisa que eu vejo numa criança, e eu quero terminar com isso. É lógico que tem muito mais coisas para a gente abordar, mas uma outra coisa que eu vejo numa criança é uma obediência incondicional. Sim ou não? Sim ou não? A criança, ela simplesmente obedece. Quando ela entra na fase da adolescência, ela começa a perguntar por quê, não é assim? Mas antes dessa fase, tudo que você fala, ela faz. Eu lembro um dia que no culto, o pastor Eck pegou uma criança, chamou o pai e falou para o pai falar para ela pular. A criança simplesmente pulou, irmãos. Ela obedece. Não importa o que, não importa o para quê, não importa como, ela obedece. Sabe, tem uma pessoa na Bíblia que exemplifica muito bem isso. Abraão. Abraão, ele teve essa obediência incondicional. Quando Deus prova ele, quando Deus prova a sua fé, quando Deus prova o seu caráter, Deus pede para Abraão o único filho que ele tinha, e Abraão prontamente vai fazer o que Deus pediu. Deus não queria o sacrifício do filho, Deus queria provar a sua obediência. E muitas vezes Deus tem tentado provar a sua obediência, pedindo para você fazer determinadas coisas, mas você não faz. Não faz porque você tem uma boa justificativa, não faz porque você tem uma boa explicação. Querido, isso não é ser criança. A criança simplesmente faz. Ela simplesmente atende o comando, ela obedece. Ela não quer saber para quê. Ela não quer saber o que ela vai ganhar obedecendo ou não. Ela simplesmente obedece. E é o que nós precisamos começar a fazer. Se não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus.
Há um reino para que eu e você possa viver. Mas entenda, viver esse reino tem condição. Pastor, qual é a condição? Se converter e nos tornar como criança. Pastor, como assim? Ser puro, ser dependente, ter fé e obedecer. Amém? Amém, queridos? Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Sabe, viver fora desse reino, irmãos, é inadmissível. É pura religião. Se você não tem vivido esse reino, querido, desculpe eu te dizer, você é um religioso. E é isso que Deus tem falado comigo. Deus tem dito, Gerry, deixa de ser religioso. Deixa de ser religioso. Ele tem perguntado, cadê a pureza? Cadê a dependência? Cadê a fé? Eu lembro que quando eu me converti, irmãos, eu tinha isso, num grau mais acentuado. Chegou ao ponto da minha família achar que eu tinha me tornado fanático, que fizeram lavagem cerebral na minha cabeça. Mas tudo eu queria resolver com Deus. E minha família sempre dizia, não mistura religião, porque esse é o entendimento que eles têm. Mas Deus está te chamando nessa noite, querido. Volta a ser criança. Volta a ser como uma criança. Sabe essa maldade no seu coração? Sabe essa maldade na sua mente? Você não consegue nem acreditar nas pessoas mais, no que dirá em Deus. Sabe, querido, essa independência, esse isolamento. Você tem achado que você consegue fazer tudo sozinho, mas isso é uma mentira do diabo. Sabe, essa falta de fé. Muita coisa na sua vida já era para ter se resolvido. Muitas coisas na sua vida já era para ser diferente. Mas por que não está sendo? Porque está faltando essa fé. Sabe essa fé? Quantas pessoas da sua família já eram para ter sido alcançados, se você estivesse agindo nessa fé? Obediência. Quantas vezes Deus te pediu determinadas coisas, mas você foi racional demais? Quantas vezes Deus quis que você perdesse, mas você só queria ganhar? Fica de pé.